Boa noite, boa noite. Novos Ciclos Podcast com Renata Granjão. Quero aqui já apresentar, sim, a nossos convidados de hoje, a pastora Fernanda Ramos e a pastora Paula Oliveira, que estará conosco nessa noite, falando um pouco sobre os livros que escreveram, falando sobre outros assuntos que vai nos trazer muito conhecimento. A paz do Senhor, boa noite. Aqui, como ela já apresentou, meu nome é Fernanda, pastora Fernanda Ramos. Sou pastora na igreja Revive Church. E eu tenho um prazer muito grande de estar aqui nesse dia. Que bom. Por quê? Porque eu amo sua vida, você conhece a minha história. E que seja um novo tempo na sua vida também. Que bom, que bom. Pastora Paula de Oliveira. Pastora Paula, né? Eu faço parte da comunidade profética Maranata, aqui mesmo no município de Itaguaí. Me sinto honrada com o convite da pastora Renata Granjão, que é uma amiga que o Senhor nos aliançou. E eu louvo a Deus pela sua vida, Renata, Amém. E por esse tempo, por esse novo ciclo. É benção, é benção. Por que novo ciclo? Porque nós está sempre nos sendo apresentado uma nova oportunidade de recomeço. Na minha vida, então, para quem já me conhece, é sempre assim. Então, é um momento de renovação, é um momento de transformação. Então, que cada um de vocês se sinta à vontade para poder receber do alto, do céu, o que Deus tem para a gente nessa noite. Tá? Eu quero falar um pouquinho com a pastora Fernanda Ramos, um pouquinho sobre o seu livro. Você foi chamada. Você foi chamada. Você foi chamada. Fala um pouquinho para nós sobre o seu livro. Amém. Então, esse livro ele foi escrito em coautoria com 15 outras mulheres de Deus, espalhadas aí pelo Brasil. Eita glória! Tem gente aí até dos Estados Unidos que faz parte. Na realidade, foi um sonho, né? Um projeto que Deus deu à pastora Nitesca Alves, minha pastora. E então Deus revelou para ela algumas irmãs que eram para poder estar com ela junto nessa empreitada desse livro. Você foi chamada. E cada uma escolheu um tema com um capítulo falando da história de uma mulher da Bíblia, né, que tenha um chamado, ou que tenha a ver com a sua história pessoal. E o meu caso, eu escolhi a mulher samaritana. Mas assim, eu tenho recebido assim muitos testemunhos de mulheres assim espalhadas em vários lugares, tanto do Brasil quanto fora do Brasil, de que tem sido impactado pelas histórias contadas no livro, e tem sido uma benção. Que benção. Então, você foi coautora, né, desse livro, Sim. Junto com outras mulheres que se colocaram nessa brecha aí de falar um pouco sobre as mulheres da Bíblia. Então, você entende também que ler é liberdade. Ler traz uma nova... como eu posso dizer? Uma nova... Nos dá uma autonomia para pensar. Autonomia para pensar a respeito até mesmo da palavra de Deus, embora quando a gente fala em leitura dentro do ambiente cristão, a pessoa fala assim, mas você vai colocar outros livros em lugar da Bíblia? Não é essa a questão. Não é sobre isso. Não é sobre isso, né? Cada um faz seu devocional, Sim. Cada um tem a questão de fazer a leitura da Bíblia, mas quando você se coloca na disposição de ler outros livros, você é capaz de abrir a mente para até entender melhor o que a Bíblia está querendo dizer. Sim. Então, assim, traz uma leitura e abrange mais a sua mente. Então, Sim. É muito rico. Então, quando a gente lê traz uma riqueza na alma, riqueza de entendimento, de sabedoria. Isso é muito bom, até porque nós precisamos ler bons livros, fontes confiáveis, tá? Não é qualquer, né? Você vai pegar e trazer para você, ainda mais, tem liberdade. Não é assim. Não é dessa questão. É liberdade com responsabilidade. Lembra dessa? Dessa forma. Liberdade com responsabilidade. Até mesmo porque é até perigoso você ler qualquer fonte, né? Você não pode... É igual rios de Instagram. Você não pode ir pegando qualquer coisa, mesmo que fale... Mas isso é bom para mim. Não pode, assim. Tem que ter todo um embasamento bíblico. Então, é importante estar tudo entrelaçado com o que a Bíblia diz. É bem assim. E também ler desenvolve um senso crítico muito bom também, né? A gente passa, né? E tem também a nossa pastora Paula, que está
Nosso livro aqui é Quem Sou Eu? Tem outros livros, ela vai apresentar para vocês. Além de pastora, eu sou psicanalista, né? Psicoterapeuta, mentora na área de gestão emocional, terapeuta de casais. E o meu primeiro livro não foi o Quem Sou Eu. O Quem Sou Eu foi lançamento deste ano. E o primeiro livro foi o Feridas Emocionais. Não é? O Feridas Emocionais, ele surgiu dentro de um seminário, o seminário que nós iremos falar em breve, né? O Mentes Transformadas. E de tanto trabalhar com essa área das emoções, eu comecei a perceber que as pessoas precisavam ter mais acesso a esse conteúdo sobre mente, sobre emoções, mais à luz da Bíblia. Isso. À luz da Bíblia, porque há muitos anos atrás a gente sabe que era um tabu um cristão fazer terapia. É verdade. Por interior, então, era coisa Jesus. obscura, né? Então, assim, era terrível quando se falava, né? A igreja tradicional Nossa, não permitia verdade. de maneira Não, alguma. a gente viveu muito isso, né? Muito, né? Então, eu pensei, eu preciso levar isso de uma forma mais abrangente. Que todos entendessem, né? Todos entendessem. Uma linguagem bem clara, uma linguagem simples, sem termos técnicos, sem muitas palavras técnicas, mas bem clara, bem sucinta, para que as pessoas possam entender. De uma criança a um adolescente, a um adulto, a um idoso, a linguagem do livro transcorre de uma forma bem simples. Então, no livro As Feridas Emocionais, eu estou falando sobre as 5 principais feridas que nós sofremos, que é a ferida do abandono, a ferida da rejeição, da humilhação, da injustiça e da traição. Então, Todo mundo passa por isso. Todo mundo Tem quem passe, né? Interessante, pastora Fernanda, que eu trago aqui os personagens bíblicos. Porque a gente fala tanto assim, não, irmã, persevera, Jó perseverou. Mas não é? contra o fundamento, né? Não é? Aí persevera, porque Ana orou e o Senhor atendeu o pedido dela, não é? Então, a gente acaba, às vezes, trazendo para a nossa vida e para a vida das pessoas personagens bíblicos. Uhum. E quando esse livro que veio, né, para mim, eu digo que Deus ele trouxe para mim esse livro, a ideia foi, eu vou trazer os personagens bíblicos que sofreram as feridas emocionais e que perseveraram e que seguiram a sua vida, não morreram com a depressão, Amém. não morreram com a ansiedade, com a síndrome do pânico, não pararam no momento do abandono, da rejeição, da traição. Eles também da sentiram tudo isso, né? Exatamente. E aí trago também um pouquinho de algum testemunho meu, que é meu testemunho é muito grande, né? A Maga vai falar um pouquinho pra gente depois. E Eu aí- também aqui falo. E aí eu trouxe um pouquinho do testemunho dentro desse livro para poder demonstrar que não só os personagens bíblicos viveram as feridas, assim como eu vivi, mas o maior personagem desse livro, não posso deixar de dizer, foi aquele que sofreu todas as feridas. Verdade. Mesmo. Foi abandonado pelos seus, rejeitado pelos seus, humilhado, injustiçado e traído. Jesus foi o maior exemplo na cruz para nossas vidas, né? Então, esse livro ele vem falando sobre as nossas emoções feridas e relatando como eu saio desse processo, como eu identifico que eu tenho um comportamento de uma ferida Que é emocional. importante Porque geralmente identificar. a pessoa não entende, não consegue identificar. Isso, o importante é identificar. Aí leva pra a ser vida tratado. inteira carregando uma bagagem que não pertence. Exatamente. E aí, esse livro, ele vem dessa maneira. E a extensão dele é o Quem Sou Eu, né? Quem sou Porque eu? depois de viver tudo isso, né? Quem sou eu Quem no sou meio eu, onde disso estou? tudo, né? E aí, depois vem o Quem Sou Eu. Não sei se eu vou falar dele agora ou depois. Pode falar, pode Posso falar. falar? Pode falar. E aí veio Quem Sou Eu este ano para trazer com mais clareza quem sou eu depois do abandono infantil, adolescente, jovem. Quem sou eu depois da rejeição paterna, materna, familiar. Quem sou eu depois das injustiças que a vida me proporcionou, das humilhações. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu depois de uma traição?
Forte, É gente, forte. muito forte. Esse livro que eu escrevi também tem falando sobre isso, sobre a rejeição e o trauma que a mulher samaritana passou e levando em consideração o que eu vivi também. Isso é maravilhoso, não é? Foi uma junção, Foi uma né? junção. Sim, porque o Bem- melhor relato, na verdade, no Pastora Fernanda, é falar daquilo que nós vivemos. Ah, sim. Então, Porque a quando gente tem identidade, né? De quem nós somos. Quem Exatamente. somos, é verdade. Então, o livro Quem Sou Eu, ele vem trazendo agora o poder do autoconhecimento, né? O subtítulo dele, o poder do autoconhecimento. E aí eu escrevi esse livro. Esse livro ele tem uma história, porque ele começou a ser escrito para ser um e-book. E quando esse livro começou a ser escrito, o meu filho ainda estava aqui. E eu lembro que eu passei parte da escritura desse livro escrevendo na cama, sentada do lado dele, com o computador no colo, e ali conversando com ele sobre o que eu estava colocando no livro, e ele me olhava, e de vez em quando eu percebia que ele estava me olhando, e eu não queria acreditar que era um adeus, né? Isso me emociona quando eu falo. Não queria acreditar que era um adeus, e ainda não tinha terminado de escrever o livro quando ele partiu para a glória. E no ano seguinte, porque foi esse ano, vai fazer 2 anos que o Felipe partiu. Nesse ano, o Quem Sou Eu, que já tinha começado a ser escrito, foi lançado nesse ano, agora de 2025, né? E o Felipe deixou um livro escrito, que eu digo que é uma pérola. Felipe, ele era apaixonado pelos provérbios de Salomão, e ele gostava muito também dessas questões da mente, de desbloqueio mental, de códigos que a mente, que a gente recebe. E ele dizia que o livro de provérbios era códigos para a nossa vida. E Concordo, é muito interessante. Concordo. E você sabe que eu vou só falar de um ponto aqui do sumário dele, que eu acho incrível. Um menino de 29 anos, né? Quando ele escreveu esse livro, ele estava com 28. Ele não chegou a lançar o livro, quem lançou fomos nós, a família, depois que ele partiu. Era um e-book, na verdade. Os códigos mais valiosos. Que ele colocou na plataforma, né? Ele colocou na plataforma de venda o e-book e nós transformamos em livro físico. E é interessante que ele coloca aqui as vantagens da sabedoria, conselhos para não adulterar. Imagina isso. Os perigos do adultério. Elogiando a sabedoria, aí ele vem, né, conselhos, vários tipos de conselhos aqui que ele coloca, e é interessante, ele deixou esse livro, onde eu acabei sendo a coautora do livro, né, e aí estamos aí transcorrendo para o próximo livro que virá, mas isso aí vai ficar para outro tempo. Como foi a tua trajetória, Fernanda, pastora Fernanda, até chegar... Pelo que eu te conheço, você sempre gostou de escrever, sempre gostou, né? Na realidade, você conhece a minha história, né? Todos os tempos. Para chegar a escrever, ser escritora, né? Então, Coautora sim, de um livro. Na realidade, eu sempre gostei de escrever. Na realidade, eu comecei a escrever alguns livros que não foram para frente. Mas já tem uma, né, guardado, quem sabe ela pode montar um novo livro aí. E eu estava durante... Você me conhece há mais de 20 anos. Né? Bem, então, em todo o tempo, você sempre me acompanhou em várias situações que aconteceram na minha vida, na minha história, em momentos ministeriais e tal. E esse livro surgiu assim... de uma hora para outra no meu entendimento, mas foi no momento de Deus. Assim, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, e eu recebi o convite, né, da pastora Nitcheska, dizendo que Deus havia revelado a ela que era para eu estar junto com ela nesse livro. E então eu comecei a sonhar, né? E então Você Foi Chamada começou a borbulhar dentro do coração, porque às vezes Deus dá as ideias, né? E a gente vai... Queima, arde no nosso coração aquele desejo. Então, na hora eu falei assim, eu vou escrever sobre a mulher samaritana, porque faz parte, assim, da minha história, o que ela passou em relação a toda a história dela, até a questão da adoração, da verdadeira adoração.
Muito forte também. da questão da origem onde ela era, por que ela era rejeitada até pela sociedade e as confusões que ela passou talvez na mente em relação à adoração verdadeira, né? Ela era de um povo que os judeus não gostavam nem de se ver perto. Ela era rejeitada, ela tinha uma história que as pessoas não gostavam, que era, talvez tinha tido 5 maridos e o 6º não era dela. Então, assim, vivia numa vida à mercê da sociedade e rejeitada. Ela tinha um sentimento de rejeição porque ela não se entendia, muitas das vezes. E eu conto um pouquinho da história que eu também vivi um momento assim. Eu fui abusada sexualmente na infância, eu tinha uma rejeição muito grande por parte da minha mãe. Hoje não, mas na infância eu vivenciei, né? A minha mãe é uma bênção, né? Você conhece minha mãe? Só que assim, são coisas, cicatrizes que vão ficando dentro da criança quando ela não é tratada. A criança precisa ser cuidada. Entendeu? Né? Então eu vivi carregando isso até meus 26 anos, quando Deus falou para mim assim, eu tenho um chamado para ti, mas você precisa liberar perdão. Aí eu ficava assim, por quê? Por isso e por isso. Pela pessoa que te abusou, pela sua mãe. Sua mãe não entendia o que ela estava fazendo. Então, perdoa. Não foi fácil. Não é fácil. Porque o momento de você liberar perdão, mas é necessário. É necessário. Para a gente poder entender quem eu sou. Para a gente entender quem somos nós em Cristo, é necessário passar por esse momento de cura. Entende? E eu entendi isso. E foi justamente nisso, num dia que eu costumo dizer, num dia improvável, a mulher samaritana saiu da casa dela com um cântaro vazio, sem imaginar que aquele dia Jesus iria marcar o encontro com a vida dela. De repente de Deus. No de repente de Deus. Num dia ordinário. Dá um livro, de repente de Deus. Num dia ordinário, porque ela saiu da casa dela como ela fazia todos os dias. Era mais um dia, né? Com um cântaro na mão, querendo buscar uma água já revirada no poço, porque era um horário que ninguém iria por conta do calor, por conta da rejeição que ela carregava. Mas naquele dia, Jesus encontrou com ela e mudou a história da vida dela, porque ela se permitiu também. Sim. Ela se permitiu. Ela se permitiu ser tocada na ferida da rejeição. Porque não adianta só você falar, né, que tá tudo certo, você tem que perdoar. Mas a pessoa... Eu já perdoei, mas não se deixou ser tratada. A pessoa precisou ser tocada na ferida e rejeitada e falar assim, Senhor, eu quero ser curada. E eu preciso organizar tudo aqui que está errado dentro do meu coração. Foi o que ela fez. Quando Jesus falou para ela assim, cadê seu marido? Aí ela, eu não tenho marido. Não, você tem. Na realidade, você teve 5 que não era seu e o 6º também não era... Não, você teve 5 maridos... E o 6º também não é o seu marido. Então, reforma isso aí. Muda, reformula essa questão aí que está te trazendo todo esse pesar para você ter o encontro real comigo e sair, então, virar uma fonte inesgotável dentro de você. Você precisa regular. E foi o que aconteceu. Ela resolveu, então, o quê? Mudar de vida ali. Olhar para dentro de si e falar assim, realmente eu preciso de mudar aí. E deixou Deus tratar ela, a ponto de que ela, na mesma hora que ela recebeu esse perdão de Deus, ela começou a indagar ele sobre adoração, porque antes estava maquiado, né? Antes ela os samaritanos não, mas por quê? Onde é o que deve se adorar? Aonde que deve se adorar? Eu vejo o desejo dela de aprender mais, ela começou a querer, caiu uma ficha nela, assim, uma virada de chave. Assim, mas então onde é o lugar de adoração? Aí foi quando Jesus terminou o diálogo com ela, e ela não buscou água, nem ele, isso que eu achei interessante, nem ele bebeu a água que ele pediu no início para iniciar uma conversa com ela, porque na realidade Deus, ele quis usar de uma estratégia, ela estava buscando água, então vou pedir água.
Mas ele não bebeu a água e nem ela pegou encheu o água. cântaro. Ela deixou o cântaro lá e na mesma hora ela foi para a multidão que a rejeitava. E a multidão ouviu o que ela tinha para falar. Teve um refrigério da alma, né? Então, dentro dela, formou uma fonte. E é isso que Deus quer que a gente vá. Fonte inesgotável. Inesgotável. O tema que eu botei foi uma fonte inesgotável à sua disposição. Hoje, Jesus ele quer mudar a sua história. Amém. Hoje, Jesus quer derramar dentro de você um rio de água viva que fluirá. Né? E essa fonte inesgotável, ele pode trazer a sua existência dentro do seu coração. É só permitir. Temos que dar a cura pela palavra. Não sei se você já leu esse livro. Sim. Porque assim, às vezes a gente procura um monte de livro de autoajuda. Mas a cura está dentro da palavra de Deus. Própria palavra. Não sei se você já leu esse livro, Cura pela Palavra. Olha, ali fala cada coisa, gente, que algumas pessoas ainda tentam. Não, é assim. A cura vem pela palavra. É a palavra de Deus que transforma, gente. Que transforma, que cura, que molda. Que traz você a realidade. Não são palavras de... Eu não sou contra coach, não. Sim, mas não são palavras de afirmação. Isso. Que vai trazer a transformação. É a palavra. Exatamente. Sim, não é questão de ser contra coach. Não é isso, não sou contra. Não é isso. É que, assim, precisamos... voltar à palavra. Voltar à palavra. É a palavra que vai nos fortalecer, que vai firmar, que vai nos dar um norte, entendeu? E nós precisamos estar com o nosso coração aberto e com a ajuda do Senhor. Porque, como ela disse, ela demorou um tempo, para ela já estava resolvido, né, pastora? Uhum. Já estava resolvido, perdão, já tinha perdoado e tal. Mas o Senhor, aquele que verdadeiramente conhece o nosso coração, mais do que nós pensamos que conhecemos. E eu lembro que nesse dia, eu tinha 26 anos na época. Eu estava naquele processo de mudança de igreja, né, que você conhece muito bem. E Deus falou para mim assim, eu tenho um chamado para você já prega, você canta no Ministério de Louvor. Missões, a gente trabalhou com missões. Trabalhava com missões, né? Ela que me levou para... Já que quando eu... Vou falar rapidinho. Fica à vontade. Quando eu abandonei a biologia, na realidade eu terminei a faculdade de biologia e estava indo fazer iniciação científica para o mestrado, doutorado. E Deus falou assim pra mim, larga isso tudo. E assim, foi assim, as pessoas me chamaram de louca, né? Foi uma crise, né? Eu imagino. Foi uma crise. E nesse momento a Renata chegou pra mim na igreja e falou, já que você tem um chamado, vou te levar pra missões. Se prepara que... Vamos atrás da verdade, olha, Jesus. 2000 e sei lá quando. Então, assim, eu já fazia certas coisas dentro da igreja. Né? Só que Deus falou assim, para você chegar onde eu quero que você chegue, você precisa passar pela cura interior. E naquela época nós não tínhamos... Não se falava. Não tinha, era não proibido tinha as igrejas falarem sobre isso. Ainda mais a gente que era tradicional, né? Exatamente. E nós que tínhamos assim uma sede bem diferente. A gente nós queríamos buscar, a gente queria se aprofundar no livro, nós queria ficar no raso. Queria então a gente buscava muito, era madrugada. Chorando, orando. Todo dia, meio-dia dentro da igreja, no altar, orando. A gente chorava no altar. E Deus começou assim foi daí se revelar. Aí, né? Dentro da igreja tradicional batista. É complicado. Mas assim, eu amo, olha, falei aqui dentro da tradicional batista, eu quero... Nós respeitamos. Até falar aqui que sim, eu dei uma gratidão no meu coração. Eu amo a Igreja Batista porque foi lá que eu aprendi muitas coisas. Sim, mas então, a gente sabe eu tenho gratidão no meu coração. Quando a gente está e começa assim, a abrir algumas coisas e a gente parece que a gente se acha um pouco meio diferente de todo mundo, porque o Senhor vai se declarando, a gente quer mais. A gente nessa quer época mais. Eu estava no seminário. Aí, e também junto com isso, quando eu peguei o livro de Atos, eu falei assim, por que isso não continuou? E aí eu entrei em um monte de coisa, né? Parafuso, né? Por que os discípulos faziam? A igreja inicial tinha esses moveres, né, espirituais, os dons espirituais, e por que hoje... Tanto que você se aprofundou, né, muito sobre isso. Né? Na verdade, continuou, né?
Continuou, nunca isso parou. Isso é uma questão denominacional. De interpretação bíblica. Isso. É da interpretação bíblica. Eles interpretam e cada denominação vai ter na sua doutrina, porque na verdade, E a gente precisa respeitar. pra gente não fugir aqui do foco, Isso. né? Mas só para dar uma sinalizada, continuou. Só que a visão daquela denominação, ela gera uma doutrina. E foi gerada uma doutrina. E nós sabemos que muitas denominações têm um ensino maravilhoso. Sim. Mas quando vem para a doutrina, começa a mudar um pouco, né? É aí que dá as diferenças das denominações que já existem. E aí foi pontuado aqui sobre a questão do coach, também não tem a ver com a questão do livro, mas como foi levantado, que hoje muitas pessoas vêm com um senso crítico em cima do coach, e aí o coach começou a entrar na igreja, mas sabe o que eu vejo? O coach começou a entrar na igreja, não que a palavra do Senhor tenha que sair jamais, Não, tanto que todos para agregar, os né? meus livros são todos baseados na palavra, mas eu acredito que o coach ele veio dar uma alavancada em muitos crentes que viviam numa situação de comodismo, do que o crente tem que ser pobre, o crente tem que ser doente, o crente tem que ser triste, o crente tem que ser, sabe, todas aquelas visões de que as pessoas não querem ser crente, porque ser crente é ser chato, não pode fazer um monte de coisas. E aí tem pessoas que pegam essa bagagem e quando são alegres e quando viram crentes, parece uma pessoa carrancuda. Horrível. A gente pega lá atrás, né? Lá em 1900 bolinha, nossos avós. Né? Então hoje eu tiro pelo meu esposo, né? Pastor Renato Granjão. Ele é uma comédia em pessoa. Ele é uma pessoa que ele, assim, o mundo pode estar acabando, ele tá lá sorrindo. Ele é super alegre, né? Aí as pessoas, às vezes, tem pessoas que falam assim, mas ele é pastor, mas ele é tão diferente. Aí tem uma jovem lá da igreja que fala assim, vai pro gabinete com ele. Vai pro gabinete. Eu achei que eu quero, né? Porque eu, pelo menos, assim, já me pintaram tanto assim que às vezes eu me acho. Mas séria, mais isso. Não, mas ele é assim, brinca muito, mas na hora que... Né? As pessoas precisam separar as coisas. E lá atrás, nós não vimos mais só isso. A gente tinha uma leitura de que tinha que ser todo mundo sério. Nossa, né? diácono, né, que ficava na porta. Todo mundo sério. Sim, claro, há uma seriedade. Mas também, né, o Senhor, ele muda tudo. E a gente acaba tendo atitudes, porque as pessoas não sabem muito bem como funciona a questão do coach, né? Mas nós como pastores, nós temos uma tendência a coach. Por quê? Porque a gente acaba motivando as pessoas. A gente acaba motivando a fé. O que é você injetar a fé numa pessoa? Não deixa de ser motivado. É uma motivação. Quando alguém está desanimado, que alguém está sem fé, você começa a usar versículos bíblicos de fé para essa pessoa. Até a palavra, mais uma milha, vamos, né? Exatamente, né? Ajuda muito. A gente começa a dizer para fortalecer a fé da pessoa, tudo que você pedir crendo em oração, você vai receber, tenha fé. O Senhor aumenta a sua fé, ainda que se for do tamanho do grão de mostarda. E nada mudou. A palavra continua a mesma. É isso a aí. palavra mesma. Não pode mudar. Nada mudou. É isso aí. É porque eu vejo que as pessoas, elas têm uma tendência daquilo que elas não conhecem muito bem, ou que elas não concordam, elas criticam. Entende? Eu não conheço bem uma coisa e não concordo com aquela situação, então eu não respeito, eu critico. E aí vai entrando a crítica de uma forma que, ao meu ver, não é bom, né? Não é legal. Seria um pouco de falta de conhecimento, da falta de leitura. Também. Entra a leitura. Também. Né? A liberdade nos dá uma liberdade, porque no sentido que a liberdade com responsabilidade. A nossa mente se amplia, aumenta. A gente estava conversando aqui antes de começar o podcast. Eu gostava muito de ler, né, na minha juventude, muitos anos atrás, sobre Sabrina. Não era o livro Sabrina, romance? Sim. Gente, eu amava ler aquilo. E dentro daquilo que eu lia, eu tinha sonhos. E eu sonhava. E depois a gente fica na realidade, né? Vendo que tinha processos. Então, assim, hoje eu vejo outros livros. Hoje eu gosto de ler muito. Por exemplo, Quem Sou Eu? Eu vou ler
ali eu vou tirar aquilo que de repente eu posso achar que eu já sei quem sou eu, já sou bem resolvida, mas de repente vai ter alguma coisa ali que poxa, eu não pensava dessa forma, eu não tinha sempre visto. tem, né? A leitura a leitura, né? E de repente até aquilo que está guardado, assim, acho que está bem resolvido, está no inconsciente. Peraí, é uma forma, às vezes, de esmiuçar, né? Então, assim, agrega muito a questão do entendimento. Ainda mais quando é um livro que foi escrito por alguém que tem conhecimento de Deus também. Isso, mais ainda, porque está usando ali dentro palavras de Deus, e a palavra de Deus transforma. Exatamente. A palavra de Deus transforma. Então, assim, é muito importante essa questão da leitura para abrir mente, para abrir o conhecimento, até em todas as áreas, né? Igual você falou da Sabrina, né? Do livro eu fui longe, embora eu fui longe. Embora não seja um livro acho que nem existe bíblico, mais, né? Não era bíblico. Não é bíblico. Não era, mas, tipo assim, trouxe naquela... Abriu a mente. A minha mente para amor, para carinho. Isso. Para sonhos. Para viver talvez aquilo que na infância você não tinha. Exatamente. Para viver realmente. Faz a gente sonhar. A leitura faz a gente sonhar. Faz né? a gente sonhar. Detalhe, sonha até demais que o livro das histórias infantis, por exemplo, a Cinderela, as Cinderelas estão esperando os príncipes encantados até hoje. Quantas mulheres aí têm síndrome de Cinderela, né? E aí espera aquele marido do príncipe encantado. Só que tem uma coisa, o príncipe encantado, ele só chega no final da história e aí, the end, né? Fim. Foram felizes para sempre. Mas você quer saber, mas e aí? Continua. Foram felizes para sempre. E ninguém sabe o restante da história. Então, é tudo muito poético até o príncipe chegar. E depois que o príncipe chega... O que acontece? Em todas elas, em todas as histórias são os processos de cada um dentro do seu lar, né? Exatamente. Mas aí muitas mulheres vivem a síndrome da Cinderela. E eu falo muito sobre isso. Não imaginava a realidade que era o casamento. Mas não era assim que eu li. Era tão bonito. Não foi isso. A síndrome da Cinderela leva a mulher a querer viver que o marido seja aquele príncipe encantado, que vai pegar ela no colo, vai levar café na cama, que vai fazer tudo para ela e por ela. E não é assim. Só que não é assim. Assim como ela vem com uma bagagem de traumas, ele também vem com as dele. Então aí vão se unir e vão para debaixo do mesmo teto. Vamos deixar para outro podcast, mas para fechar aqui, essa síndrome da Cinderela que espera um príncipe encantado, às vezes pode ser um Shrek. É isso que eu pensei. Eu ia falar isso. Só esperando. Vai que ela também não é a Cinderela, é uma Fiona, mas quer ser tratada como uma Cinderela. É verdade. Vamos pro próximo. Então, olha, gostei. Você foi chamada. Gostei, vamos ler esse livro. Você tem um chamado, tá? Você foi chamada. Mas você precisa descobrir quem é você. Isso aí. É verdade aí, ó. Muito bem. Não é isso? Você precisa descobrir quem é você. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre... gente, nós precisamos ser... chegamos a um ponto na nossa vida que até em questão de ler, abre a nossa mente e nos faz encarar, né, a nossa realidade, amplia nossos horizontes, desenvolve várias coisas na nossa mente. E nós vamos estar falando agora um pouco sobre o Felipe. Sim. Vamos estar falando um pouco sobre o Felipe. O Felipe, é melhor ela falar, não é? Vamos ouvir. Fala um pouquinho sobre ele, o Felipe, ele teve câncer de 17 para 18 anos. E aos 18 anos, a gente deu entrada, né, no INCA, que foi em 2011. 2011 não, 2010 para 2011, na verdade. E aí nós começamos todo o processo de tratamento. O Felipe fez muitas cirurgias, o Felipe fez muitas químios, muita radioterapia. E o câncer teve muitas recidivas, né? Em 2015, teve uma recidiva muito séria, que foi uma cirurgia de mais de 20 horas, quase 21 horas de cirurgia. O Felipe teve muitas complicações, foi alguém desenganado pelos médicos. E mesmo assim, ele continuou. Deus
assim, acrescentou vida a ele, porque foi uma cirurgia muito séria, onde os médicos diziam que aquela cirurgia era feita para dar mais uma possibilidade de vida, como se fosse acréscimos de vida. Gente, nós estamos... Por que foi essa pergunta para esse pedido da pastora Paula falar sobre o Felipe? Porque ela tinha dito aqui que quando ela estava escrevendo juntamente esse livro Códigos, né, do Rei Salomão, ela olhava para o Felipe e via como se fosse uma despedida. Então, por isso que nós estamos falando sobre esse... É um exemplo, né? Algo que fica para a gente não desistir. Olha como esse jovem foi guerreiro e deixou uma história linda para a gente. Exatamente. E foram 11 anos, né, de muita luta. No final, agora, em 2023, quando houve uma recidiva e não tinha mais o que fazer, só os cuidados paliativos, ele, mesmo assim, ele não queria deixar de viver, porque um jovem que tem um diagnóstico de câncer aos 18 anos e vive até os 29 anos, foram 11 anos, e ele tinha uma sede, um desejo de viver, ele queria conquistar trabalho, ele queria conquistar uma vida, ele queria conquistar muitas coisas. E Deus levou ele a muitas experiências, foram muitas experiências. E quando chegamos ao final, eu lembro que uma médica falou assim, ele teve uma sobrevida de 8 anos, porque a cirurgia que ele fez em 2015, a maioria das pessoas que fizeram aquele tipo de cirurgia só viveram 2 anos a mais. Aí eu fiquei olhando para aquela médica e eu fui fazendo as contas, né? 2015 para 2023. Aí eu falei para ela, pois o Felipe viveu 8 anos. Aí ela falou assim, então, ele já viveu até demais. Eu falei assim para ela, para Deus não há impossível. E o tempo de vida é o tempo de Deus. É Deus que fala. E aí ela falou para mim assim... Eu lembro que ela falou para mim assim, é você e a sua fé. Porque os médicos, muitos são céticos, né? Sim. E aí eu fui e fiquei com aquela palavra daquela médica. E eu já havia pedido ao Senhor para fazer como ele fez com o rei Ezequias lá atrás, em 2015, para acrescentar. E o Senhor acrescentou, né? Então agora, quando o Felipe escreveu esse livro, estava em e-book, nós colocamos esse livro em livro físico, porque o Felipe, a vida dele foi testemunho para muitas pessoas. Felipe ajudou muita gente em depressão, muitos jovens em depressão. E quando as pessoas viam que ele postava, que ele estava lá no mais um processo de quimioterapia, mais uma cirurgia, e que as pessoas acompanhavam aquilo, um jovem lutando, sem querer desistir, né? Então, as pessoas viam, e aquilo fazia com que alguém que viu o testemunho dele tivesse vontade de viver e não morrer. Então, ele deixou um legado, deixou uma história. E o Felipe é o meu filho primogênito, né? É o meu mais velho, meu caçula é o João. E o Felipe, ele foi esse grande valente. Eu digo que ele recebeu uma missão de Deus. E aí eu quero, não sei se eu fico de costas o tempo todo para a câmera, eu fiquei perdida. Então eu quero dizer para você que está aqui, vai nos assistir, de repente a sua vida para você está parecendo que é pesada. Parece que algo está dando tudo errado, que a sua vida não anda do jeito que você quer. Talvez as coisas que transcorram na sua vida para você é como se fosse muito difícil. Isso que você pensa que é difícil, talvez seja uma missão que Deus quer te levar a viver para ser testemunho na vida de outras pessoas. E a diferença está em você entrar e aceitar a sua missão. Porque quando você aceita a sua missão... Já viu quando o soldado aceita a missão? Ele vai com garra, ele vai com vontade, faz toda a diferença. Aquele filme, né, Até o Último Homem, aquele homem, ele não era um soldado de ir para frente da batalha com uma arma em punho, mas ele salvou muitos homens. Muitos homens. E aí eu entendo que a missão, quando a gente reconhece a nossa missão e a gente entra para viver essa missão, vai fazer toda a diferença. Aquilo que era pesado fica mais leve. Fica leve. Aquilo que era difícil, você consegue resolver com mais facilidade e você passa a ser testemunho. Enquanto eu rejeito, a coisa aperta, piora e pesa. Quando eu aceito, se torna mais leve.
E o Felipe, Desse jeito. ele aceitou e levou até o final e cumpriu com louvor, né? Até o último momento, declarando a glória de Deus, Glória a Deus. louvando Glória a Deus. ao Senhor, levantando a mão, declarando que Deus era bom até os últimos dias, porque ele entendeu a missão dele. E eu entendi a minha missão de mãe de Felipe. Por mais que seja difícil, Difícil, Mas doído. mas não é importante. romântico, tá? Eu não é estou isso aí. romantizando, eu A não estou dor, né? romantizando Porque- a minha dor. Não estou. Exatamente. Estou não só é sobre declarando isso, gente. e falando que eu entendi a minha missão de mãe do Felipe. E o Senhor, ele falou isso comigo. Até então, quando você também entende, fica mais leve. Mais leve. Mais Mas leve. você vai Porque passar tudo pelos tem um processos, propósito, claro. né? gente? Tudo na vida é um propósito. A nossa vida é feita de propósito. Deus não fez assim, Vou fazer Fernanda. de qualquer não. jeito. Antes, a Bíblia fala que antes do nosso nascimento, Deus já havia. Esse nosso encontro hoje tem Já propósito, estava, já já estava tudo Quando ali. ela estava falando ali do filho dela, eu lembrei da história de Jael. Cara, Jael, ela tinha um propósito que não era ficar na frente da batalha. Exatamente. Aí eu fiquei imaginando assim, quantos anos Jael ficou só assim dentro do trabalho, dentro da casa dela, assim, dentro da tenda? O que eu vou Bate estaca. Tira É. estaca, bate tenda. Prepara bota alimento, tenda, bate estaca. Prepara alimento, a bate vida estaca. inteira para que chegar no dia que ela nem imaginava que fosse chegar, né? Débora profetizou que a vitória seria pela mão de uma Jael, mulher. foi. Talvez Baraque achasse que era Débora, Eu acredito que seja, eu acredito muito nisso. mas ali, lá dentro do secreto, sozinha, estava Jael preparada, habilitada para trazer aquela vitória. Exatamente. Então, às vezes a gente passa assim, poxa, mas para que eu nasci? Você nasceu por conta de um propósito. É isso. Deus, ele quer te usar dentro das habilidades que ele já te preparou durante ao longo da sua história. Deixa isso. Deus te E usar. muitas das vezes nós queremos questionar, não entendemos, né? Os E processos. Os né? processos. Eu parei, muito tempo que eu não questiono, muito tempo mesmo que eu não questiono mais nada o Senhor. Você quer ver uma coisa? Ontem mesmo aconteceu uma coisa comigo. Fui arrumar meu guarda-roupa. Quando eu peguei minha caixa, uma caixa que eu tinha, só ouvi aquele barulho. Quando eu olhei, meu vidro de perfume caiu, quebrou, rachou, tornou. Eu tinha usado pouco. E olha, é um perfume que eu gosto muito, muito. Quando eu olhei, não vou ficar com raiva, vou pegar a pá, vou pegar a vassoura, porque já quebrou. Não vai adiantar. Vai adiantar ficar com raiva? Não. Não chore pelo perfume derramado. Não chore pelo perfume derramado. Mas eu gostava muito daquele perfume. Era um perfume que eu usava só em momentos, né? Então, assim, eu peguei, juntei, joguei fora. Então, ali eu comecei, eu mesmo, palestrar comigo mesmo. Porque assim, é assim que são as situações. Às vezes, há situações na sua vida que você não vai, por que quebrou? Por que não sei... Se lamentar. Não. Se lamentar. Aí você acaba se encolhendo, entrando para dentro de você mesmo, se lamentando, e você não está aberto a novas coisas, né? A novos ciclos, a novas situações, né? Então, assim, é assim que eu tenho encarado, né, o dia a dia após dia na minha vida. E geralmente, a cada novo ciclo, há um encerramento do anterior. Sim, para ter um novo, né? E às vezes o encerramento é como se fosse o fim. Você Mas eu às estava tão vezes não acostumada entende. E alguns ciclos, para finalizar, tem dor. É isso que eu tô falando. É a Mas o dor. novo ciclo vai ser diferente. E às vezes você pensa que é só a morte, talvez, né? O rompimento de um ciclo. Não é só isso. Mas é como se fosse um casulo de uma borboleta. Isso. Você está ali dentro. Você vai subir um novo degrau. Precisa se romper ali dentro daquele casulo para poder você voar. Isso. Então, assim, todo novo ciclo é necessário encerrar o ciclo anterior, porque senão você não consegue progredir. Não consegue. Você vai ficar ali naquele degrau, Você às não vezes consegue. 40 anos no degrau. Você não consegue escrever uma nova história. É. Entendeu? Você 40 fica anos presa. lamentando no mesmo degrau que já Exato. poderia ter sido resolvido, ó. Então, Deus tem Então, algo novo para encerra você. o ciclo que precisa. Deus tem algo novo para você. Deus quer te mudar, te mostrar, te transformar, te mostrar novos horizontes. Mas às vezes a gente não quer se abrir. Quer uma ideia? Leia um livro.
Isso. Leia o livro. Leia certeza. livros bons, boas fontes, né? Tem pessoas que estão muito assim, presas na sua própria mente, na sua própria sabedoria, não estão abertas a novas situações. Então, assim, o que acontece? As pessoas ficam meio perdidas. Ficam meio perdidas porque não têm um norte. Porque não tem um discernimento espiritual. Sim. Às vezes, o que falta no povo é falta de conhecimento e de direção de Deus. Exato. Então, se você não tem a direção de Deus, você não sabe para onde ir. Sim, sim. Então, você perde o norte, você fica ali tentando se achar, e a vida não é assim. A vida é bela, a vida é maravilhosa. Tem seus desafios, sim. Tem momentos difíceis, sim. Mas com Jesus a gente consegue ir à frente. Então, assim, é necessário. Né? A Bíblia fala lá em Romanos 12:2, não vos conformeis com este Não mundo, vos mas conformeis. transformai-vos pela renovação do quê? Sim, da nossa mente. A nossa mente, ela precisa ser renovada. Através do quê? Da palavra de Deus. Porque quando a gente renova a mente, olha que interessante, quando há o renovo da mente, a gente consegue enxergar qual é a vontade de Deus. Sim, sim. A gente só vai conseguir enxergar a vontade de Deus no dia que a gente renovar a mente. Exato. E aí, quando a gente renova a nossa... presa. Quando a gente renova a mente através da palavra de Deus, a gente consegue entender a vontade de Deus, aí a gente vê que é boa, perfeita e agradável. Verdade. Até então, a gente não consegue discernir, porque não é fácil fazer a vontade de Deus. É fácil, pastor? Não, É fácil, pastor? de maneira alguma. Não é fácil fazer a Lembrando que a vontade boa, de Deus. perfeita e agradável vontade dele, não minha. Nossa, É dele. É a melhor opção. Né? A melhor opção, porque você vai se encontrar consigo mesmo e você vai entender quem você é para você viver Quem o propósito sou eu? dele. Exatamente. Você foi chamada para poder viver o propósito de Deus entendendo quem é você primeiro. Exatamente. Porque você só vai se entender no dia que você entender qual é a vontade, a perfeita vontade de Deus. Sim. E é interessante que quando a gente experimenta, antes de experimentar a vontade de Deus, a gente não sabe se ela é, como ela vai ser, se ela é boa, perfeita e agradável. Exato. Então, quando Deus, você, sim, quando prática- você, né, você fala assim, eu vou fazer a vontade de Deus. quando se Mas decide, a vontade de fala. Deus está isso aqui. Se eu não experimentar, eu não vou saber se é boa, perfeita e agradável. Exato. Mas no É igual uma dia... laranja. Agora, Não sei se ela tá doce, tá azeda, tem que não tem como. experimentar. Mas no dia que você experimenta a vontade de Deus, não tem outra coisa no mundo que você vai querer fazer que seja tão interessante quanto fazer a vontade de Deus, mesmo que difícil. Mesmo que aos Você seus sabe que olhos Deus tá pareça buscando que você. é impossível, mas você sabe que é boa, perfeita e agradável, então você vai. Isso é verdade. Gente, eu tenho um livro que está se lançando aí, o Bob Goods. Não sei se vocês já viram. Ele, assim, é de desenho, né? Aquele livro de desenho. E eu estive dando uma olhada, ele foi lançado, criado pela norte-americana. Então, assim, muitas pessoas gostam de desenho, colorir, né? E agora está sendo lançado esse livro cristão. Aí eu fiquei olhando com as historinhas, né? Para as crianças, de Jonas e tal. Aí eu falei assim, mas gente, e sobre isso aí, a gente já não fazia isso nas nossas salinhas com as crianças? Então tá sempre vindo sempre uma novidade, uma forma diferente São formas de inovação, né? de inovação. A gente precisa, na realidade, a gente que é dentro da igreja, a gente precisa inovar. Porque é uma forma também, tem muita gente que eu já ouvi falar desse livro que tem vencido até depressão. Depressão, ansiedade. ansiedade. Ele é um livro terapêutico, na verdade, que serve como Ajudar as pessoas terapia. no estresse. No Porque estresse. a forma de figuras que leva a essa pintura, ela traz ali um momento de concentração da mente. Sim, onde foca, né? Aonde isso é muito usado na arte-terapia, a pintura, o desenho, né? Então, é uma forma terapêutica. Inclusive, eu tenho até adolescentes que eu atendo que já usam esse livro de figuras para poder pintar, para poder colorir. E ela uma delas me perguntou, né, se era bom. E eu disse que sim. Ela falou assim, eu fico aqui, eu fico horas. E ela tem ansiedade.
E a hora que ela está ali colorindo o livro, ela fala assim, Paula, eu me perco na hora. Eu esqueço até do celular. Olha aí. E as cores, a visão das cores, isso é muito bom para a parte neurológica, para a função neurológica. Então, é terapêutico, é bom. Claro que, desde que as gravuras, né? Não Sejam gravuras que então, uma não boa vá... opção ser evangélico agora. E é bom também que tá trocando, né, 10 minutos ou mais do celular. Não, e é uma forma também de introduzir É a palavra de didático. tudo. A palavra. Porque, então, é muito bom. O lançamento que tá chegando aí. Muito bom, muito bom. Bom, estamos chegando ao fim, né, do nosso novos ciclos, né? Novo ciclo. Eu quero agradecer à pastora Fernanda Ramos, quero agradecer à pastora Paula, que esteve conosco aqui, nos apresentou. Gente, fala um pouquinho sobre as suas redes sociais, onde a pessoa pode te encontrar, onde ela pode te convidar para poder ministrar uma palavra, comprar o livro. Tem o WhatsApp. É 21 985 41 8760. Tem no meu Instagram, pra.fernandaramos. E agora não, é Fernanda Simões lá. Lá é Fernanda Simões. Fernanda Simões. E só essa que eu uso mais, né? As outras eu não uso tanto. Pode repetir teu WhatsApp? 21 985 41 8760. Pode convidar a pastora, que ela vai lá, ela vai trazer uma palavra do céu para vocês. Ela também tem os seminários que ela também pode estar ministrando. E temos a nossa pastora Paula Oliveira. Então, eu quero até deixar aqui, porque eu me surpreendi muito com uma pessoa de uma igreja que me pediu para comprar 20 exemplares do livro Feridas Emocionais para usar como estudo na igreja para as mulheres. E depois levaram também para os adolescentes e jovens. Eu achei fantástico, porque o livro das feridas emocionais, ele vai falar sobre, como eu disse aqui no início, abandono, rejeição, humilhação, injustiça. E muitos adolescentes estão presos nas emoções. As mulheres também. E aí levaram para estudo e depois eu fui e fiz a palestra em cima do livro. E aí, na sequência, depois eu tive uma outra igreja que me pediu também, que foi a nossa querida Sueli, do Evangelho Quadrangular, que me pediu também 20 exemplares do Quem Sou Eu para fazer a devocional com as mulheres da igreja. Muito bom. E foi maravilhoso. E depois também eu fui lá e fiz a palestra em cima do livro. Porque esse livro fala de desbloqueando os traumas, fala dos traumas da criança interior, complexo de inferioridade, autoconhecimento, autocontrole, autorresponsabilidade. E aí sinaliza também os traumas e como você identifica, como sai dos traumas. Então, ele usado para devocional, tem muitas pessoas usando como devocional. Então, já quero deixar a dica aí, tá bom? Minha rede social. Lá no Instagram é Pice Paula Oliveira, com 2 A's no final. Pice Paula Oliveira, com 2 A no final, no Instagram. E o WhatsApp é 966000668. E no Instagram, Pice Paula Oliveira, com 2 A's no final. Ok? Muito obrigada. Agradeço a Deus pela vida de vocês, por a gente estar sempre junto, assim, somando, né? E que o Senhor venha abençoar, que novas portas venham se abrir para vocês. E também vou deixar aqui meu Instagram também para vocês, Renata Granjão, 2R, Renata Granjão. E quero deixar aqui também meu contato para vocês, 21 99 226 1387. E até o próximo programa, vou gaguejar no final, né? O próximo programa, até a próxima. Beijo, Deus abençoe. Beijo. A paz do Senhor Jesus. Novos ciclos para você. Para você, para nós. Amém.